Olá, em nossas opiniões filosóficas de hoje, nós iremos fazer uma relação entre o pensamento de Epicuro e os nossos dias atuais. A pergunta é, o que nós podemos aproveitar no século XXI da filosofia de Epicuro? Epicuro ele vive no final do século IV a.C., nasce nesse período e vive dentro de um contexto da cultura helênica, que é o período histórico em que a cultura grega vai de encontro às outras culturas, é uma época imperial e nesse momento o ideal democrático grego ele já é superado e nesse contexto o filósofo já não consegue mais pensar a sociedade, pensar o ideal político, porque essas esperanças elas já têm sido desconstruídas. Então resta para o filósofo pensar como ser feliz em um ambiente altamente desfavorável à felicidade, como viver tranquilo, como conquistar a virtude, como filosofar em uma época em que as opiniões filosóficas elas são tão desconsideradas. Então, nesse contexto, Epicuro desenvolve a sua filosofia e o seu foco é o que torna o ser humano feliz, né? O que nos faz feliz. E sua filosofia se classifica ou se desenvolve em três etapas, que são a ética, a lógica e a física. Sendo que a lógica e a física elas são construídas de tal modo que tornam justificável toda a sua teoria ética. E Epicuro recebe algumas influências, entre elas a influência de Leucipo e Demócrito, que é a teoria dos átomos, segundo a qual a realidade ela é organizada a partir das múltiplas combinações dos átomos. Existe a influência de Sócrates, que é exatamente utilizar a filosofia como arte de viver a vida. Sócrates fez muito bem isso, né? E defendeu isso. E existe a influência dos sirineus, que são aqueles filósofos e pensadores que defenderam que o prazer é que torna o ser humano feliz. Então, com base nisso, Epicuro desenvolve sua própria filosofia e sua ideia de felicidade. Epicuro é conhecido por muitas frases, entre elas está a frase em que ele diz que a morte não é nada. E a morte não seria nada para ele, porque quando a morte existe, eu já não existo. E quando eu existo, a morte não existe. Então não existe por que temer a morte. Ou as doenças do corpo, já que as doenças que duram muito tempo levam à morte. E as doenças geralmente duram pouco tempo, né? E se elas duram pouco tempo, logo eu estarei bem e poderei voltar ao convívio, às minhas atividades comuns. Portanto, não existe porquê ou motivo para que eu possa me perturbar com essas situações. Epicuro ele constrói a sua teoria sobre a felicidade a partir da ideia de prazer. E para ele o prazer ele é classificado em três. Existem os prazeres que são naturais e necessários, que são aqueles prazeres sem os quais eu não vivo. Se eu não satisfazê-los, se eu não satisfazer esses prazeres, eu não vivo, como comer, dormir, descansar e assim por diante. Existem os prazeres que são naturais, mas não são necessários. Sem eles eu consigo sobreviver, como por exemplo, comer uma comida refinada, beber uma bebida de vez em quando, um vinho ou alguma coisa do tipo. Existem os prazeres que são nem naturais nem necessários, que são aqueles prazeres que foram criados pelo ser humano ao longo de sua história, são apenas resultado da cultura humana. Para Epicuro, esses últimos prazeres eles são vazios, porque eles aumentam, né? Eles aumentam o vazio humano em vez de preenchê-los. Eles não tornam o ser humano feliz. Portanto, eles não devem ser buscados. Os prazeres que são naturais, porém não são necessários, eles devem ser buscados de vez em quando. E os prazeres naturais necessários, eles devem ser buscados sempre, né? Então, quando Epicuro diz que nós devemos buscar o prazer ao qual ele se refere são os prazeres naturais e necessários. Esses não nos prejudicam, ao contrário, eles são necessários e uma vez que nós satisfazemos esses prazeres, nós podemos conquistar a felicidade. Só que a felicidade também depende de boas amizades e depende também do modo como você usa o seu pensamento. Para Epicuro é essencial pensar, e pensar para ele significa filosofar. Então é necessário filosofar para ser feliz. Ou seja, que você use seu pensamento para você poder pensar como agir, use seu pensamento para pensar coisas importantes, use seu pensamento para conquistar o equilíbrio mental. Então, para Epicuro, o que torna o ser humano feliz é busca de prazer moderado, filosofar
ter boas amizades, buscar situações que possam trazer tranquilidade para a alma e não a perturbação. Então, fazendo uma relação com os dias atuais, nós podemos perceber que existe muito dentro da nossa sociedade um estímulo à busca de todo tipo de prazer. E comparando com a filosofia de Epicuro, nós vimos que nem todo prazer ele traz felicidade para o ser humano. Alguns prazeres eles aumentam a infelicidade. E para Epicuro seria exatamente a busca das riquezas, né? A busca das riquezas exagerada, a busca da fama. Por quê? Porque quanto mais você busca esses elementos, mais você vai querer buscá-los, porque são prazeres insaciáveis. Os prazeres, na visão de Epicuro, eles devem ser buscados moderadamente, né? E não exageradamente. E nossa sociedade faz toda uma propaganda dizendo que saciar todos os prazeres é que nos torna felizes. Então, isso é feito sobretudo pelas propagandas, né? Existe todo um clima social que favorece essas situações. E também vivemos uma sociedade que não valoriza muito o pensamento crítico, né? Não valoriza muito a reflexão. E nesse contexto, alguns elementos da filosofia de Epicuro eles são muito úteis, aproveitáveis e necessários para o nosso tempo, como busca de prazer moderado, uma vez que nem todo prazer nos traz felicidade, mas aumenta o nosso vazio. Pensar, né? Pensar criticamente, que seria exatamente valorizar a reflexão, a capacidade crítica, para nós podermos conquistar a nossa felicidade e buscar boas amizades, bons relacionamentos com as pessoas, porque isso é essencial para as pessoas que de fato querem ser felizes.